Muito bom dia para você. Estamos chegando com mais um Conversa na Madrugada, aqui pela TV Jornal, para todas as cidades da região metropolitana, no interior do estado, para Caruaru, cidades do Agreste Meridional, Agreste Setentrional e parte do Sertão com a TVI. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. No programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga Silvia Guzmão. E a gente vai abordar vários assuntos, dentre esses assuntos aí um assunto importante, que é a evasão escolar, vamos assim colocar, por parte de universitários, estudantes que não estão nem sequer concluindo o curso, já deixando, abandonando, enfim. Silvia, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Sim. A gente vai falar também desse projeto aí, Acerte o Rumo, que é um projeto do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Daqui a pouquinho a gente fala dele também. Ô Silvia, quando a gente fala assim de abandono, de evasão escolar, geralmente se pensa muito da questão primária, né? Primeiro grau menor, primeiro grau maior. Mas é muito presente isso hoje no lado universitário, no terceiro grau? É bastante. Nós, há algum tempo que a evasão universitária tem sido alvo de preocupação. Das escolas particulares, das faculdades particulares, nem se fala, né? Certo. As escolas quase que adotam milhões de estratégias para poder segurar o aluno dentro delas. Mas nas escolas públicas também, esse índice de evasão é alto. E há algum tempo a Trajeto tinha feito uma pesquisa relacionando, tentando ver uma das origens dessa evasão. E o que nós constatamos é que a má inadequação da escolha, você pensar pouco, de um modo pouco consistente, ter informações precárias, estava relacionada com esse problema de você entrar na faculdade e deixar para ver lá se o curso tem a ver com você ou não. Existe muito isso, da pessoa entrar. Existe uma pressão da família para que a pessoa entre numa faculdade, o estudante vai e lá dentro ele é que descobre que não era o que ele queria, aquele curso? Aldo, é muito comum, mas muitas vezes não é só porque a família pressiona, porque isso é inevitável. A família vai mesmo ter preocupação com o filho, vai dizer o que pensa. A grande questão é que, no todo, os jovens têm pensado pouco em relação a isso. Seja porque o sistema educacional de ensino não toma essa questão como sendo uma prioridade. Você seja chama que você fala no total, né? No total, não estou me referindo à escola A, B ou C, de modo nenhum. Hoje ainda o sistema é todo voltado para que o jovem possa passar no vestibular, seja porque também os pais acham que o modo que tem para ajudar é muitas vezes deixar o filho solto, não interferir, não dizer nada, quando na verdade eles têm perspectivas, eles têm expectativas e não tem nada de mais que possa falar, né? Falar sobre isso, inclusive porque na Trajeto nós entendemos que isso tem um lado que é bom, que está dizendo ao filho, que acredita, que se preocupa, que está dando um voto de crédito ao filho. Agora veja só, essa questão de orientação profissional, por exemplo, tem muita gente que procura e que busca um orientador profissional para saber de fato qual é a profissão que deve seguir. Isso parece-me que é muito comum em cursinhos assim, né? Quando está fazendo cursinho pré-vestibular ou já no segundo grau maior, e aí a pessoa, o estudante, ele fica meio que sem saber o que seguir, alguns. Essa questão da orientação profissional é muito presente hoje ou não? Ainda não, Aldo, porque a orientação é muito confundida com o teste vocacional, Certo. que foi um tipo de instrumento que hoje está em desuso, né? A maior parte dos profissionais não adotam. Qual é a diferença do teste Porque o teste vocacional é um teste métrico, é como se lhe enquadrasse num certo caminho. Ele diz a você o que você vai ser, faz uma bateria de testes. Naquilo que você tiver certas habilidades, ele recomenda que você faça. No entanto, se você tiver uma facilidade para matemática, ao mesmo tempo gostar de biologia, ele vai abrir o leque para todos os campos da área de saúde. Confunde mais a cabeça. Confunde mais. Esse é o teste vocacional? Esse é o teste vocacional. Certo. O trabalho que nós desenvolvemos na Trajeto de Orientação tem uma metodologia que foi pensada por nós, mas ela é muito inovadora, porque nem é teste, nem também fica solto como na clínica. É um trabalho que ajuda você, vai dando os nossos, vai dando informações de qualidades ao jovem, vai ajudando ele a construir o perfil dele, quem é ele, quais são as habilidades, quais são os interesses, e ajuda a fazer uma análise fina entre informações contextualizadas sobre a profissão e o mercado, com o perfil dele, de modo que ele mesmo vai tendo visibilidade de qual é o projeto profissional mais sintonizado. Mas só para lhe dizer, isso que você diz assim, é muito comum? Não, porque a maior parte dos jovens, essa pesquisa também comprovou, faz escolhas considerando um traço da profissão. Por exemplo, é comum um jovem pensar em jornalismo porque escreve bem, se tiver uma boa voz radialista, se pensa em concurso, pensa em fazer direito,
se quer ser acha, juiz, né? quer ser juiz. Então, normalmente, pensa apenas um elemento da profissão. Que liga ao final, né? final, sem considerar o todo dela, sem considerar o seu perfil, se você tem condições para fazer. Agora, isso que você está falando é uma realidade, de fato. No caso da orientação profissional, ela tem que partir da família já, Silvia, ou não? Eu acho que é importante que a família cuide disso, e a família, de algum modo, faça um movimento nessa direção. Do mesmo jeito que eu acho importante que os colégios também invistam, como alguns investem, uns mais, outros menos, mas é importante investir mais ainda com essa questão, que se for deixar para o jovem pensar, o jovem é imediatista, o jovem muitas vezes... Tempestivo, né? Tempestivo, acha que não por tem nada impulso. demais deixar para pensar só quando entrar na faculdade. Então, se ele está dividido, ele pensa, vou fazer direito para federal, administração para UPE, publicidade para ESO, onde passar eu fico, achando que essa é a melhor alternativa. Só que essa alternativa é uma alternativa de não escolha. Certo. O jovem não prevê muito as consequências disso, mas os pais sabem o que é entrar num curso, se matricular, pagar a faculdade, investir em livros. Pesa no bolso também. É verdade. Silvia, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e já já a gente volta, tá certo? Tá certo, Daqui a pouquinho a Aldo. gente volta no Conversa na Madrugada. Já já. No Conversa na Madrugada de hoje, eu estou batendo papo com a psicóloga Silvia Guzmão. Nós falamos aí no primeiro bloco sobre essa questão de orientação dos pais para o filho na questão profissional, não sei se vocacional. Agora, Silvia, uma curiosidade. A psicologia, ela age de que forma para ajudar jovens ou essas pessoas numa orientação profissional? Ela tem o poder de ação e de ajuda? Ela tem, desde que você possa pensar uma metodologia e um planejamento de um trabalho que dê o resultado que você queira. Porque um trabalho de orientação ele não pode ter uma abordagem só psicológica. Certo. Ele tem que ter uma abordagem também econômica, você tem que dar informações sobre a economia, sobre o mercado. Tem que ter uma abordagem também social, muitas vezes o valor que as profissões têm, a representação social das profissões pesa para um jovem. Você fazer uma escolha que está todo mundo dizendo, mas essa escolha... depreciando. Então, é preciso, o processo de orientação é complexo e fatores de natureza diferente interferem, desde os históricos, que são mais subjetivos, mais históricos até, que é a interferência da família, essas influências, não só do pai e da mãe, mas da família como um todo. As questões econômicas, políticas, sociais também interferem. De algum Agora, modo. veja só, essa proliferação, por exemplo, de instituições de ensino particular, tem muita universidade particular. Bastante. Né? E aí abre o leque mais ainda para cursos e mais cursos. Bastante. Isso não termina atrapalhando, não, o jovem, aquele que quer entrar numa linha de profissão, ou termina facilitando? Por um lado, facilita, por outro, atrapalha. Em que atrapalha? Para começar por essa questão. Há 10 anos atrás, quando o jovem estava na dúvida, ele vinha na dúvida entre 4, 5 no máximo. Hoje é comum, quando apresentamos uma relação das profissões, o jovem abrir a possibilidade de querer conhecer 15, 16, 17, quer dizer, hoje tem muitos campos profissionais novos que o jovem não sabe nem para onde vão. Ele não sabe o que é exatamente engenharia biomédica, o que é ciência ambiental, o que é biodireito. Então, são novos campos que abrem-se e que os jovens fazem isso como se abrisse as possibilidades mais para os jovens. E isso ajudasse o jovem a ficar mais perplexo diante de grandes possibilidades. Por outro, é claro que essa abertura de possibilidades também tem um lado que facilita, que é inevitável, que tem a ver mesmo com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, que vai produzindo uma interdisciplinariedade do saber, e as faculdades vão pegando esses ganchos. Só que... Mas é muito uma coisa comercial também, né? É isso que eu ia dizer. Recentemente, uma pesquisa feita por uma faculdade do Rio de Janeiro estava colocando que a maior parte dos cursos universitários que são abertos, o critério é muito mais porque a infraestrutura é de menor custo, as aulas são muito mais expositivas do que exatamente porque tem a ver com o mercado, tem a ver com a necessidade estratégica do país, por exemplo, porque é uma outra questão que devia ser considerada. Se o país...
termina... Desculpa, pode concluir. Se o país precisa investir em engenharia, era importante que as faculdades preparassem mão de obra, capacitassem esses profissionais. Com os engenheiros. Mas o critério normalmente não é esse. É mais do custo ser menor e um critério mais comercial. O gozado de tudo isso é que parece que a coisa inverte, né? Quem tem um poder aquisitivo muito bom termina indo para uma instituição federal. Ah, sim. Bom, e federal. Quem não tem... Vai para particular. Parece que é isso que acontece. sendo assim, né? É assim que Quem acontece. trabalha o dia todo no comércio, quem trabalha o dia todo no shopping, uma coisa assim, termina juntando o dinheirinho no fim do mês para pagar... A faculdade particular. A faculdade particular. Não é uma inversão, não, hein? É claro que é uma inversão, né? Porque, isso. na verdade, o ensino médio hoje tem sido muito defasado e, principalmente da escola pública, não se fala, né? Tanto é que tem algumas iniciativas da Federal e da UPE para tentar dar um reforço pedagógico para esses alunos da escola pública, porque eles têm muito mais dificuldade de passar, de fato. É verdade. Enquanto que o aluno da escola particular, que faz cursinho, que se prepara melhor, que não precisa trabalhar, consegue as melhores vagas. Sem sombra de dúvida, isso é uma verdade. Essa proliferação de cursos, por exemplo, você até citou a saúde aí, medicina, e é um exemplo que eu queria citar. É um problema que a gente de sociedade vai ter que administrar daqui a algum tempo ou não, Silvia? Como assim? Porque curso de medicina agora tem em todo lugar. Aí todo mundo pode ser médico, aí vem essa questão da não orientação. Não, todo mundo quer ser médico, né? Aí você tem o curso de enfermagem. Todo mundo pode ser enfermeiro. Isso não termina prejudicando, colocando maus profissionais no mercado, não? Por conta de uma má orientação profissional? Sem sombra de dúvida, porque para você fazer medicina, não basta você ser um bom aluno, nem basta você passar no curso, você precisa ter as condições pessoais importantes para você ser buscando aquilo atrás que você falou, né? Precisa você se identificar, gostar de lidar com gente, lidar com questões de saúde e doença, precisa você, de algum modo, ter disponibilidade para trabalhar em horários fora do horário convencional. Tem uma série de requisitos que você precisa saber se você se identifica para você desempenhar bem a profissão, porque senão medicina é um curso extremamente exigente, não é só para passar no vestibular, é a vida toda, e se você não tiver essas condições, faz o que acontece com muitos profissionais que chegam a nós, que acham medicina, só vê o lado do sacrifício da medicina, sem pensar no lado bom, por conta que a balança, entre a balança dos benefícios e as desvantagens, pesa mais as desvantagens. Perfeito. Silvia, nosso tempo acabou, deixa eu só informar que tem esse projeto Acerte o Rumo, que vai até o dia... Na verdade, 28, é o dia inteiro. É o dia 28, é de manhã e de tarde. Como eu disse, como uma das questões que a gente vê na orientação é que uma que o jovem não sabe muitas vezes se tem as condições pessoas para receber. Outra, não tem informações de qualidade. A proposta desse evento, que é uma parceria da Trajeto, Sistema Jornal do Comércio e a Universidade Federal de Pernambuco, é o dia inteiro com profissionais de ponta que vão falar sobre o mercado, as tendências das profissões, os novos campos de atuação. Eles não vão apenas dizer o que é a profissão. A proposta não é essa, é lançar para onde vai o mercado de Pernambuco, principalmente que a gente sabe que vai haver uma grande mudança nos próximos 5, 10 anos. Então, a ideia é promover esse debate com jovens, principalmente do ensino médio. Perfeito. E a gente vai ter palestrantes aqui do Sistema, Laurindo Ferreira, do Jornal do Comércio, Valdir Oliveira, aqui da TV Jornal, e muita gente boa. Muito grato, muito obrigado. Até a próxima. Também eu agradeço a você, Paulo. Tchau. Tchau. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima com mais Conversa na Madrugada. Tchau.